Segunda mensagem da série, Em Busca da Felicidade. Quando estava aqui semana passada? Você que não estava, procura no YouTube Poemeiros. A primeira pregação que tem lá, sobe a pregação da semana. Hoje ainda, a primeira pregação é a parte número 1 dessa série de mensagens. Nós falamos sobre gratidão. Se você procurar no SoundCloud, vai aparecer a pregação. Se você procurar no podcast, no iOS, Android, onde quer que seja, você vai achar. No site da Poema, poema.com.br, você vai achar. Gostaria que você procurasse, por favor, para você não perder. É uma série de mensagens que Deus começou a dar. Eu só ia pregar uma mensagem sobre Em Busca da Felicidade. Ela ficou enorme, tão grande, que eu dividi em duas. Daí eu fui ver a segunda para pregar hoje. Deus já me deu mais duas. E qualquer dia vai acabar, lá na parte 449, mais ou menos. E, queridos, o mundo está buscando felicidade. Isso vende. Eu fui arrumar meu óculos agora. Esqueci que eu estou sem. O mundo está... Estou falando sério. Fiz assim. O mundo está querendo buscar a felicidade cada vez mais. A galera precisa disso. E eu quero pregar sobre um grande inimigo da felicidade. A felicidade tem vários inimigos, mas esse talvez venha a ser um dos maiores. E por incrível que pareça, não é o diabo. Aliás, esses dias eu fiz um post e teve até uns crentes que não gostou. Eu postei um negocinho na minha rede social assim: nem tudo é culpa minha, assinado Satanás. Quase todo mundo que não tem vergonha na cara fala que foi o diabo. Quase todo mundo que não assume sua responsabilidade fala que foi o diabo. Quase todo mundo que vai embora de casa, larga a família e fala que foi o diabo. O diabo entrou em mim, pastor. Eu fui embora com essa mundenga lá. Queridos, nem tudo é ele que faz. Tem bastante coisa que ele faz. Ele trabalha, faz hora extra. Mas nem tudo é ele. Eu queria entrar nessa mensagem com você em Êxodo, capítulo 6, verso 18. A Bíblia diz assim: os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Repete comigo: Coate teve 4 filhos. Só que nós vamos falar só de 2, tá bom? Repete comigo: Anrão. É um pouco difícil, é meio anasalada. Fala Anrão, Izar. Eles eram 2 irmãos. No verso 20 agora, a Bíblia diz assim: Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que essa que era a tia dele. Tomou Joquebede e ela deu à luz a 2 jovens. Repete comigo: Arão e Moisés. Portanto, o pai e a mãe de Moisés é Anrão e Joquebede. Como era o nome do irmão de Anrão mesmo? Finge que você estava prestando atenção, que você repetiu, e fala Izar. Legal. Em Números 16, no verso 1, a Bíblia diz: Corá, filho de Izar. Quem era o Izar mesmo? Irmão do Moisés. Não, irmão do Anrão. Irmão do Moisés era Arão. Ficou claro agora? Gente, é uma baderna, os caras podiam chamar Marcelo, José, Felipe. Que droga, cara. É muito ruim falar esses nomes. Você não tem noção quantas vezes eu já errei Melquisedeque, Nabucodonosor e por aí vai. Quase que era batizado com o Espírito Santo falando o nome desse. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Esse Corá, ele reuniu Datã, Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, toda a tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocaram acima da assembleia do Senhor?
Fecha os teus olhos. Espírito Santo, traz para nós algo fresco nessa mensagem. Prepara os corações, prepara minha boca, prepara os ouvidos de todos os que ouvem, o coração de todos esses que estão ouvindo, onde quer que eles estejam, para que caia uma semente de transformação da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Querido, Coate é a categoria mais cheia, fogo de Deus, de todos os sacerdotes que existem. Dos levitas, os coatitas eram os caras que carregavam a presença de Deus. E Coate teve Arão, Izar, mais 2 filhos. Arão e Izar, eles andavam juntos, eles eram irmãos, e de repente nasceram seus filhos. Quando nascem os filhos deles, eles se tornam o quê? A Larissa Barreto tem a Thalissa, o Lucas Barreto tem a Maria, o Leandro Barreto tem a Radassa. O que as 3 são? Primas. Moisés, irmão de Arão, era primo de um cara chamado Corá. Moisés é aquele cara que não queria de jeito nenhum liderar, mas o Espírito de Deus o tomou e ele passou a liderar, e ele liderou a libertação de 3 milhões de homens. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Onde tem 600 mil homens, se completa com quase 3 milhões, se contar mulheres e crianças. Mas chuta só para 1.800.000, para ser um por um. Um cara que tinha esse nível de liderança, um dia confrontado pelo seu primo. E o seu primo não era alguém qualquer, ele não estava visitando a igreja, ele era um dos grandes líderes. Então ele chega e diz assim: Moisés, quem nomeou você líder sobre nós? Quem foi que falou que você é o cara? Todo mundo que está com você é líder, cara. Todo mundo que está com você é santo. Por que a gente não pode liderar? E ele incitou, olha a maneira diabólica que ele incitou. Ele falou: todos nós estamos aqui liderando. Quem te chamou chefe aqui? Gente, esse cara se levantou contra uma autoridade. Nós precisamos muito entender sobre a autoridade espiritual. Algumas pessoas são infelizes na vida porque provocaram os seus pais até ser amaldiçoado. Se os seus pais, eles lançam uma maldição sobre você de uma maneira injusta, Deus te livra disso. Mas se eles liberam um decreto de maldição sobre a sua vida de uma maneira justa, não dê migué pedindo para Deus: me livra disso, que Deus quer que você se conserte com seus pais. Agora, nós brasileiros, nós temos um grande problema com a autoridade. A gente tem problema porque quase todo mundo que tem autoridade no Brasil, ele exerce autoritarismo sobre nós, e não um governo que nos abençoa. Então nós temos meio que pânico de autoridade. A palavra autoridade é meio, esse cara pensa que é cheio da autoridade. Só que Moisés nunca pediu para ser o líder, e esse homem, quando se levantou contra Moisés, ele não se levantou contra Moisés. Ele se levantou contra o Senhor. Todo mundo que está aqui crê que Deus é soberano. Se existe alguém te liderando, ou se alguém tem uma autoridade sobre você, e esse alguém está equivocado, pergunta para Deus por que na soberania dele ele permitiu isso. Talvez isso venha te quebrar. Os grandes homens de guerra, épicos da Grécia, eles contratavam servos, pagavam uma grana para esses servos, por momento que eles voltavam, eles eram ovacionados pelas pessoas: venceu a guerra, venceu a guerra, venceu a guerra. Atrás deles, sabe o que esse cara fazia? Você é humano. Você é humano. Você não dá ouvido para eles não, você é mortal. Eu falei: cara, esses caras pagavam para nunca ter orgulho. Eu falei: amor, você precisa ganhar 30 mil por mês, minha esposa. Quanto que Deus usa ela para eu não ter orgulho? Quanto que Deus usa a minha família para eu não ter orgulho? Quanto que Deus usa os meus melhores amigos para eu não ter orgulho? Só acontece comigo ou com vocês também? Sempre que a gente está vencendo, feliz, tem alguém da nossa família que fala: mas cuidado, hein? Essas coisas dão errado. Olha, não sei não.
Não vai se gabando antes do tempo. Aí você fala, mas que droga, cara. Pensei que eu estava quase voando, agora já estou com os pés na terra de novo. Querido, toda vez que você aceita a autoridade daquele que tem uma autoridade designada por Deus, você está conectado às coisas de Deus, mas quando você se levanta contra isso, você é rebelde. A rebeldia é um dos pecados mais terríveis da Bíblia. O Salmo 106, verso 16, o Espírito de Deus revela por que Corá se levantou contra o seu primo Moisés. A Bíblia diz assim: tiveram inveja de Moisés no acampamento, e Arão, o santo do Senhor, então abriu a terra e tragou Datã e cobriu o grupo de Abirão. Gente, a terra abriu, Datã e Abirão, junto com 247 pessoas, foram engolidos vivos pela terra. Tipo, não mexe comigo, é isso que ele vai pregar. Cara, infelizmente, à medida que a gente convive com certas pessoas, a gente para de acreditar na autoridade delas. Quando você se casa com alguém, você pagou um preço alto para conquistar essa pessoa, pelo menos eu paguei. Daqui a pouco você tem essa pessoa, você casou com ela, você tem o corpo dessa pessoa, você tem toda a intimidade, e de repente você começa a desprezar seu esposo, sua esposa. A familiarização faz a gente desprezar a autoridade. Às vezes você é melhor amigo de um monte de gente que não está nem aí com você, e você não consegue ser melhor amigo das pessoas que têm autoridade espiritual sobre você, seus pais. Algum dia eu trato meu pai como o Zé Barbeiro, dá licença, mas ele é meu pai. Os mais antigos valorizam uma coisa que a gente perdeu: benção pai, benção mãe, sua benção. Eu me lembro um dia eu orei pela médica da Ana Maria Braga. Alguém de repente disse assim: ele é pastor. A grande artista que estava naquele lugar era a médica da Ana Maria Braga. De repente alguém falou para ela: ele é pastor. Ela olhou para mim: ai pastor, faz uma prece para mim. Baixou a cabeça, botou minha mão assim, eu orei por ela. Depois ela beijou minha mão: muito obrigado, sua bênção, pastor. Eu falei: meu Deus, cara, mais crente do que muita gente. Eu não estou falando para você falar: ô pastor, senhor, sua bênção. Não estou falando, mas se você agir com respeito com as pessoas que têm autoridade, essa autoridade espiritual de Deus vai cair sobre a sua vida e você vai ser abençoado. Paulo disse: eu não tenho autoridade para destruir vocês, mas para trazer vida a vocês. Queridos, você já teve um primo folgado? Eu não tive, porque eu era o primo folgado. Eu tive um primo, gente. Tive não, eu tenho, graças a Deus. Minha avó, Maria Joana de Aguiar, teve mil netos. E não é mentira não, porque minha mãe teve 5 filhos, e ela é uma dos 11 filhos da minha avó, Maria Joana de Aguiar. Então faz a conta. Se cada um tivesse uma média de 4, quanto que dava 11? Você não sabe fazer a conta, 44. Eu tinha primo pra caramba, cara. E talvez eu fui um dos piores, por ser também mais velho. Depois alguém pode ter quase me alcançado ou passado. Mas por ser mais velho, eu fui um dos piores. Mas eu tinha um primo que andava comigo, que ele era um dos melhores. Aliás, minha avó teve vários netos abençoados, que hoje são bem-sucedidos, homens tementes. Mas esse meu primo, eu zoava ele pra caramba, cara. Como ele só estudava, eu sempre ganhava dele no videogame. Porque ele só estudava e eu só jogava videogame. Mas o dia que ele ganhava de mim de videogame, eu ficava com tanta raiva que eu falava: pelo menos eu beijo as meninas. Daí ele falava: um dia eu beijei uma no rosto. Eu falava: virgão. Não falava. Daí quando meu primo fazia uma outra coisa legal, eu falava: mas pelo menos os hominhos são meus, vou embora se você não falar que eu sou melhor. Sempre tem essas coisas entre família. Gente, imagina, Moisés jogou bola, futebol. Toda vez que Moisés queria jogar bola, tinha que falar: Corá, posso jogar na quadra da sua casa? Corá, posso jogar Play 4? Corá é o primo top de Moisés. Chega na hora que Deus levanta o Moisés para ser autoridade na vida de Corá, sabe o que Corá fez? Não quero.
Não aceito. Gente, inevitavelmente, nesses 3 meses que eu fiquei fora, alguém foi embora, porque não aceitou a autoridade de um dos pastores da nossa igreja. Quero ler. Aqui não é lugar dos leandrinos, é lugar de cristão. Amém? Queridos, quando Corá vem desafiar Moisés, ele está com todo o histórico de uma vida. Moisés, então você fala com Deus. Eu sei que você é gago, velho, a vida toda, ô, mané. Eu sou o cara que falava tudo para você. Gente, eu tratava muito mal meu primo, André. Quando eu me converti a Jesus, eu queria só ser igual ao André. Você que é adolescente, está ouvindo minha mensagem, você é o cara descolado, malandro, picaretão da galera. Fica tranquilo que aqueles nerds da sua sala de aula vai ser seu chefe amanhã. Vai ser dono da empresa que você vai trabalhar. Querido, todo mundo que a gente acaba desprezando, porque eles estão certos e corretos, eles vão estar sempre um passo à frente da gente. Quem nunca, gente? Quem nunca estudou com alguém que era o babaca, enquanto todo mundo estava na zoeira, ele estava estudando, agora ele é o chefe nosso. Agora quando você precisa de um empréstimo, você lembra daquele amigo seu, que você zoou a vida inteira. Quando Arão vai lá, quando Corá vai até Moisés, ele estava com inveja. E é sobre exatamente isso que eu quero pregar hoje. A inveja. Querido, eu estou falando de inveja num nível church, num nível ministério. Eu estou falando de inveja de um homem de Deus por outro homem de Deus. Então, se existe inveja nesse lugar, imagina se não existe inveja em todo lugar. Gente, existe tanta inveja que a maior parte dos bar que eu fui na vida está escrito o provérbio de boteco. Que Deus lhe dê em dobro tudo que me desejar. Todo boteco bacana que você vai, firmeza mesmo, está escrito lá o versículo de boteco. Meu, é o tipo de uma maldiçãozinha branca. Que Deus lhe dê em dobro. Você o quê? Que me desejar. Então, se você não gostar de mim, está ferrado. Eu não quero mal de você, mas bom fim não há de ter. Querido, a inveja se manifestou pela primeira vez quando na Bíblia? Vamos lá, dou-lhe uma. Cara, eu respondi essa pergunta, Caim. E quando eu respondi essa pergunta a Caim, eu ia pregar, o Espírito Santo me ajudou. Ele falou, Lê, não é Caim não? Falei, quem foi, Senhor? Foi um anjo. A primeira inveja da Bíblia foi um anjo que queria ser como Deus. O anjo queria 5 coisas de Deus: ser como o Altíssimo, se assentar no mais alto da assembleia, estar estabelecido com o seu trono mais alto do que todos, ser chamado de Altíssimo. Tudo que Satanás queria estava ligado ao alto. O primeiro invejoso da história foi um anjo. E o segundo, não foi Caim, foi a mãe dele. Quando a serpente disse para ela, quer ser como Deus? Se você quiser ser como Deus, é só comer. Ela teve inveja de Deus e quis ser como Deus e comeu. O terceiro, o pai de Caim. O quarto, Caim. E por que Abel não foi o quinto? Porque não deu tempo, morreu antes de ter inveja. Eu estou querendo dizer uma coisa essa noite, querido. Quem não tem inveja, atira a primeira pedra. Nem que você tenha inveja santa. Você já ouviu isso, né? Nossa, que inveja santa. Ai, você foi pregar naquela igreja, no nosso meio, hein, no meio dos pregadores. Foi pregar naquela igreja, que invejinha santa. Nossa, você ganhou uma viagem, sei para onde, que inveja santa. Querido, não tem inveja santa, cara. Não existe inveja santa. Depois que um anjo pecou com inveja, os homens saíram pecando. Querido, eu não estou querendo aqui ministrar contra a ambição. Se está tudo bem com o seu espírito, se está tudo bem com a sua alma, se está tudo bem com a sua psique, você precisa ter um pouco de ambição. Ambição significa desejo por mais.
Está emagrecendo, deseja ser mais magro. Está ficando mais forte, deseja ser mais forte. Está trabalhando, deseja trabalhar mais. Está ganhando dinheiro, você precisa desejar. Se estiver tudo bem com você, você deseja um pouco mais. A Bíblia condena a ambição egoísta. Custe o que custar, eu vou ser feliz. Você começa a passar por cima de tudo e todos por causa da sua felicidade. Quantos de nós veio para a igreja para ser feliz? Procurou mudar de cidade para ser feliz, procurou mudar de emprego para ser feliz. A gente correu atrás disso. Agora, queridos, olha onde está toda a guerra que resseca e desgasta nosso ser. Tiago, capítulo 4, no verso 1, a Bíblia diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Da onde que vem? Do Iraque, do Irã. Agora vem da Rússia com a bomba nuclear, da Coreia, agora vem da bomba mãe dos Estados Unidos. Não vem de lugar nenhum desse. Verso 2, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm porque não pedem. Querido, Deus é Pai e Deus adoraria nos dar coisas, mas muitas vezes nós não pedimos a Deus e nós saímos tentando conquistar. Quantos de nós, querido, já por inveja e cobiça de querer alcançar alguma coisa, estava com os filhos por perto e você nunca conseguiu dar atenção para os seus filhos, nem no dia de folga? Porque no dia de folga estava pensando em voltar para o trabalho e vencer. Competição todo o tempo. Quanto CEO é bem sucedido numa empresa porque ele acabou com o casamento com a família? Se você já assistiu um filme chamado O Diabo Veste Prada, você vê um momento que aquela mulher incrível da moda, ela põe a mão na cara e fala: mais um casamento que eu vou perder, eu não vou resistir o que a imprensa vai fazer comigo. Uma mulher tão dedicada à carreira, que perdeu a família. Ontem eu estava almoçando com um casal de amigos muito antigo, e eles falaram para mim: Lê, nos perdoa, cara, mas a gente queria te falar uma coisa, a gente optou por nunca ter filho. Falei: não acredito, glória a Deus, parabéns. Eles: como parabéns? Você é pastor, você não vai falar credo? Eu falei: você não tem ideia quanta gente que não devia ter filho, e o filho está precisando de muita ajuda hoje, muito cuidado. Os pais pariram esses filhos, nunca deram à luz. Querido, eu vou além. Quantas pessoas tão individualista e egoísta não devia nunca ter casado? Não existe pecado em ser solteiro, nem pecado em não ter filho. Existe pecado em casar com alguém e tornar esse alguém infeliz por causa do seu individualismo. E existe pecado sim de ter filho e não cuidar do filho. Deus vai ficar muito mais triste se tiver vários filhos e nunca querer amar nenhum e cuidar de nenhum, do que se você optar por nunca ter. Me escuta, cara. Um caminho para a felicidade é te entender e entender o plano de Deus. Eu já li na Bíblia que filho é bênção para os pais. Por mim eu teria 5. É claro, minha barriga não cresce, não murcha. Não sou eu que fico estrupiado depois. Então eu quero 7 filhos, 8 filhos. Mas tá bom 2. Porque não é fácil você cuidar de uma família, é maravilhoso, mas não é fácil. Essas guerras todas que estão dentro de mim e dentro de você, guerras silenciosas que corrompem o nosso interior. Querido, escuta essa história que eu vou te contar. Eu queria muito que um cara fosse meu pai espiritual. Um pastor fera. Incrível. Toda vez que eu ia pregar na igreja dele, eu falava: posso chegar antes? Eu quero tomar café 3 horas da tarde para a gente ficar conversando. Daí eu prego lá na sua igreja e depois eu fico mais algumas horas com você. Ele falava: pode. No dia sempre ele desmarcava, eu só chegava para pregar. Quando ele veio pregar aqui, eu fiz o mesmo. Chega antes, meio-dia, a gente almoça, toma um café da tarde, você dorme na casa, vai embora no outro dia. Ele chegou, pregou e foi embora.
Eu nunca tive inveja dele. Mas uma coisa muito ruim nasceu no meu coração. Eu queria que ele fosse meu pai espiritual. Ele nunca respondeu a isso. Essa foi uma história que eu inventei na minha mente. Uma paixão do meu interior. Meus queridos, um dia eu fui pregar na igreja desse cara. Talvez tenha sido um dos dias que Deus mais me possuiu. Era um dia que as pessoas ficavam olhando para a minha cara e um espírito de revelação muito forte da parte de Deus, falando de maneira muito sábia. Eu sei que não era eu que estava pregando de jeito nenhum. Quando acabou aquela mensagem, eu desci, ele me deu um abraço, ele disse: cara, você pode me ajudar? Você pode me mentorear? Você pode ajudar aqui na igreja? Jesus te deu um crescimento tão grande, que eu só vou receber se você me der. Eu tive que abaixar a cabeça naquela hora, enfiar a cabeça no meio do peito dele e falar: cara, eu preciso começar te pedindo perdão. Eu inventei uma história na minha cabeça que você ia ser meu pai espiritual. E se eu tivesse sido seu filho, esse momento não estaria cumprindo na minha vida hoje. O pai que eu desejei não foi meu pai, e o pai que eu não sonhei é meu pai. Eu quero dizer para todo mundo que está aqui, existem histórias traumáticas dentro de você. Existe dentro de você história que te feriram, que te machucaram, que foi você que inventou uma história incrível de amor, de alegria, de felicidade. E Jesus nunca falou que essa história ia acontecer. Você está parado por causa de uma paixão no interior. Com um temor muito grande. Eu precisei confessar para aquele cara e pedir perdão para ele. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, verso 30. A inveja, parte B, é a podridão dos ossos. Na minha profissão, cabeleireiro, eu estudei muito terapia capilar. Numa das grandes convenções que eu fui de cabelo, um médico tricologista chamado Valsenir Bedin, um médico especialista em cabelo, ele disse que nos próximos 30 anos nós teríamos mulheres completamente calvas por doenças psicossomáticas, doenças que ressecam até os ossos, que segundo a ciência dá câncer, que dá um monte de doenças que não tem explicação. A explicação é uma doença da sua mente. O distúrbio, a erupção que está ao seu interior, começou a refletir na sua pele, no seu cabelo. Existe tanta guerra dentro de mim e de você. E uma das grandes inimigos que habitam lá dentro é a inveja. Querido, quantos de nós tem inveja e nunca confessa a inveja e nunca fica feliz porque a gente queria alcançar o que Deus nos deu? Querido, eu gostaria que você pensasse, sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém com mais dinheiro que você, sempre vai ter alguém mais legal, com mais fama, com mais entendimento, mais alto que você, sempre vai ter alguém mais. E se você for o mais de todos, ainda vai ter Deus sobre a sua vida. E daí você não vai querer ser Deus, porque Satanás já tentou isso e não deu já, então esse pecado aí já está resolvido, já com o diabo. Agora, querido, uma coisa que a gente desconfigura e passa a invejar, é uma competição honesta que rola hoje em dia. Gente, competição é bom, mas competir demais, talvez falar mais de você querendo aparecer e se destacar sobre os outros do que a motivação natural da competição. Eu ensinei uma coisa para minha filha: toda vez que a Radacinha perdia em algum jogo, alguma coisa, ela ficava triste. Perdi, né, pai? Eu falava: o importante é competir. Mas se você for altamente competitivo para mostrar para todo mundo que você é o melhor, você já tem inveja e não sabe nem de quem. Eu tenho inveja de alguém querer ser o um. Ayrton Senna era um cara tão competitivo que ele falava assim: segundo lugar é o primeiro que perde.
Pensa o nível de competitividade de um cara desse. Agora a Bíblia diz em Eclesiastes 4:4, na Nova Tradução Linguagem de hoje, também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Jesus, queridos, como é feio a gente não querer se parecer com Jesus. Quando começa uma grande discussão na reunião de Jesus, quem vai ser o maior quando você for embora? Ele saca uma toalha, saca uma bacia bem grande e começa a lavar os pés. Disso o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Um dos maiores caras que estão trabalhando no culto essa noite para você estar aqui é alguém que está lá fora vigiando seu carro. É alguém que está lá dentro limpando o banheiro para a gente entrar a qualquer momento e o banheiro está limpo. Quer se sentir o maior entre nós? Seja um voluntário no staff. Você vai se sentir o cara que mais está trabalhando e só Jesus está vendo. Isso é ser maior no reino dos céus. Agora, querido, tem uma inveja pior. Eu comecei na inveja dentro da igreja, dentro da parentela, dentro dos irmãos. Mas a Bíblia ainda diz que essa aqui é a pior inveja que você pode ter. Provérbios 23:17. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Antes tenha seu temor no Senhor e persevera nesse temor todo dia. Gente, invejar pecador. Fala aí, quem gosta, quem ama assistir uma série, quem nunca invejou algum dia o poder do Escobar naquela série? Mandar matar. Quem nunca invejou o Ocean no 11 Homens e um Segredo? Ladrãozão. Cara, ladrãozão, cara. Julia Roberts. Queria ser ladrão. O que você quer ser? Ladrão, marido da Julia Roberts. A Bíblia está dizendo que não inveja o ímpio. Fala sério, irmão. Quantas vezes você estava aqui, começando sua caminhada com Jesus, olhou para fora, o ímpio estava melhor do que você pensou, ô Jesus está louco, vai, estou orando. Olha o ímpio lá. O cara não tem nem gripe. Eu não tenho nem dinheiro. Deus não me dá gripe porque eu não tenho dinheiro para comprar Benegripe. Vai falar que você nunca olhou para um ímpio e não falou, oh meu Deus do céu. Salmo 37, verso 1. Não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Querido, não tenha inveja, não tenha inveja de quem está fazendo iniquidade. A Baleia Azul, aquele jogo que está matando os adolescentes, não passa de invejar os caras que chegaram num nível maior de impiedade. Eles foram lá e se mataram. Olha que legal, famoso. Meu pai e minha mãe dão atenção para mim. Eu não tenho nenhum likes. Daí você fala, como que alguém entra na Baleia Azul? Cara, basta você ver algumas pessoas só mostrando mais a bunda, mais os peitos na fotografia de Facebook para ganhar mais like. Eu não estou falando mal de pessoas, eu estou falando esse tipo de corrupção está em todos nós. Todos nós de alguma maneira quer se sobressair, a gente precisa. Existe uma técnica da Madonna, quando ela está desaparecida, ela vai lá e faz uma coisa louca, daí todo mundo lembra dela. Hoje já tem ministro evangélico, banda evangélica, coisa evangélica, que vai lá e faz uma coisa dessa para voltar a aparecer na mídia. Tudo isso por uma inveja, por uma necessidade de, ei, eu estou aqui, eu sou top. Salmo 73, no verso 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio. Sabe quem escreveu o Salmo 73, perdão? Salmo 73, Asaf. Asaf seria um dos caras mais top da poema. E um dos caras que mais trabalhava. Asaf estava aqui trabalhando antes de começar o culto e ele continuava trabalhando depois que acabava. Num dos dias que todo mundo tinha ido embora, Asaf começou a fechar um lugar como esse. E Asaf começou a pensar, quanta gente eu vi sair daqui com a mãe, com o pai, eu não tenho meu pai e minha mãe. Quanta gente saiu daqui e foi comer um bom hambúrguer, eu não vou. Quanta gente saiu daqui e vai voltar
para zoeira. Quanta gente nem está aqui e é feliz. Deus, eu estou aqui, eu estou invejando o mundo lá fora. Será que valeu a pena gastar minha vida te servindo aqui? No meio da indignação de Asaf, o Espírito de Deus o toca, no mesmo Salmo 73, eu gostaria que você fizesse essa tarefa de casa, estudar bem o Salmo 73. Mas Senhor, não existe outro lugar para estar se não for na sua presença. Gente, eu amo o Salmo 73. Eu morei no último apartamento que eu morei, era número 73, quando eu cheguei na porta, vi o número 73, falei, aqui mesmo, Salmo 73 é o que eu gosto, vou morar aqui. Você viu que sinal de Deus? Querido, é o capítulo, é o texto bíblico que eu mais amo em toda a Bíblia, é o Salmo 73. Sabe por quê? As pessoas que eu mais invejei foi as pessoas não convertidas. Às vezes você tem 37 anos de idade, todo mundo aqui pode falar, não vou no culto. Eu não posso falar não vou no culto, porque quando eu não vou no culto aqui, eu estou pegando a igreja de alguém. Primeiro domingo que eu faltei numa igreja na vida, sabe qual que era o meu sonho? Fantástico. Gente, eu assisti Fantástico, que nem gente que está de regime acha um brigadeiro. Gente, assisti Fantástico com toda a força da minha vida. Chorava de alegria, todo domingo, estou na minha casa assistindo Fantástico. Tem gente que ainda pergunta, que time você torce? Como é que eu vou torcer, meu filho? Sei nem que canal que passa o jogo, velho. Você não sabe que mancada que acontece. E quando eu vejo alguém com uma foto na praia? Eu vejo um cara indo com uma foto na praia, eu sei que eu vou passar aquele calor lá na Poema. O cara nem aí, surfa, anda de jet ski. Eu, pastor, não dou like na foto de raiva. Vou ter que orar para alguém falar para ainda assim, não sei se é homem de Deus não, vá para a praia que você ganha mais. Já invejei, cara. Agora, existe uma história da inveja que a gente não para pensar. Eu já me surpreendi com alguém falando, cara, tem inveja do seu ministério, eu gostaria de ser um pastor assim. De eu pensar instantaneamente em todo o sofrimento para ser um pastor assim e falar, cara, você tem certeza do que você está falando? Fala aí, irmão, às vezes a gente tem inveja de alguém que está na praia, mas o coitado não tinha dinheiro para ir para a praia. Falou para a namorada que queria ir na praia, a namorada também não tinha. Que falou para a mãe que queria ir na praia, também não tinha. Daí o pai também não tinha, daí chamaram a avó, daí foi a avó, o cara só queria ir com a namorada, foi a avó da namorada, o pai e a mãe da namorada, racharam todo mundo, a pousada dos mosquitos, da dengue, cabernet, daí aquela família bonita, comendo aquela farofa vencida, segura a câmera, digital, daquelas antigas, você tem que botar para fazer download ainda. Tira uma foto, daí o cara tá com a gatinha dele assim lá, no Perequiaçu. Mas por que vocês riram, gente? Aí o cara tira a foto assim e você fica com raiva do cara. Não curte a foto porque você queria estar na praia. O único momento de alegria daquele cara foi você invejando a foto dele. Tem um ditado do provérbio do boteco que eu adoraria não usar aqui, mas todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Já ouviu falar disso? A inveja está ligada àquilo que a gente acha, não àquilo que realmente é. A inveja é uma coisa que a gente cria no nosso coração e a gente acha que se a gente tiver aquilo, a gente vai ser feliz. A inveja, cara,
ela pode estar destruindo a vida de alguém há muitos e muitos anos, e você não sabia disso, e hoje o Espírito Santo não está aqui te condenando, mas ele está te revelando, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela entra e divide a alma do Espírito, é uma faca, uma espada que entra e divide a alma do Espírito. O seu Espírito está queimando com essa palavra, enquanto sua alma é confrontada com essa palavra, e se o Espírito de Deus está confrontando a sua alma, não é porque ele não te ama, é porque ele quer te liberar dessa cadeia que está na sua mente. Você pode andar, você pode não estar atrás das grades, mas aonde você vai, você está aprisionado com o espírito de inveja. O Espírito Santo está hoje libertando tanta gente aqui nessa casa, cara. Libertando muita gente nessa casa. Gente, eu queria um pai espiritual. E confesso que quando o Marcos chegou, eu nem achava que era ele. Falava, que gringo maluco, Jesus. Sou normal. Esse cara é meio doido. Agora faz uma pergunta, quando eu contar 3. Como eu faço para ser liberto da inveja? 1, 2, 3. O contrário da inveja é estar satisfeito. Cara, como eu gosto daqueles irmãos tão simples, que chega até a ser simplista. Uma vez eu desci em Florianópolis, e eu ia pregar numa igreja. De repente para um carro, um sandeirão, e as bandeiras do time do Avaí cobri todos os bancos do sandeiro para não sujar. Quando eu fui sentar, eu fui tirar a toalha, pensei que estava acontecendo alguma coisa, eu fui tirar a toalha. Tira não, menino, tira não, deixa aí, não, taca meu banco. Acho tão legal esses caras. Eu tenho uns amigos que tem 10 anos que tem o mesmo carro. O carro dele sempre é mais limpo do que o meu. Você chega lá, o cara está limpando. Meu carro é vermelho. Não, você espera para me pentear. Fala, mano, o cara está limpando esse carro. Você entra na casa de algumas irmãs, elas têm umas porcelanas, uns pires umas xícaras de porcelana com pires de prata. Tem que comprar o produto que a Chiquinha comprou e se inscreveu, ganhou uma passagem para Acapulco, lembra? Tem que comprar aquele produto para ficar brilhando. A mãe dela ganhou da avó dela, ganhou da bisavó dela, que ganhou da princesa Isabel. Você chega lá, aquela pessoa está lá. Você vai lá, compra 90 pau xicrinha da Nespresso, aquela pessoa está nem aí. Quer Nespresso? Que isso, menino? Café de meia, rapaz. Satisfeita. Todo dia meu avô ia na missa. Meu avô era coroinha, por 1000 anos da missa da Santa Terezinha. Meu avô coroinha. Voltava com a minha avózinha para casa. Daí ele sentava, catava couve, dobrava a couve assim numa mãozada que só ele conseguia e ficava cortando tão fino, que nenhum produto da Polishop consegue fazer tão fino que nem a faquinha do meu avô. Meu avô ficava lá. Todo dia. E aí, vô? Morreu, nunca sabia que era pizza. Nunca comeu hambúrguer. Satisfeito. Satisfeito. As pessoas mais satisfeitas que você conhece são as pessoas mais felizes que você conhece. As pessoas gratas e as pessoas satisfeitas. Gente, eu sou tão satisfeito porque eu reconheço o quanto eu não mereço nada disso. Eu não merecia nem que você estivesse aqui me ouvindo. Se alguém aqui acha que eu não devia estar aqui, eu também acho. Mas eu sou tão satisfeito com Jesus ter feito isso na minha vida, que eu só venho aqui para queimar. Só venho aqui para liberar minha alegria. Salmo 1, verso 2. O contrário da inveja
é ter a satisfação na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Gente, quando aceitei Jesus não tinha Bíblia digital. E eu já queria logo a Bíblia mais grande de todas, que um dia falaram que a Bíblia era a espada, então eu queria a do He-Man. Queria a maior Bíblia, a mais grande de todas, que naquela época eu falava assim. E eu enfiava ela aqui atrás, aqui, ó. Todo banco que eu chegava, porque eu tinha uma profissão top, eu era menino oficial, mais conhecido como office boy. Quando eu era menino oficial do meu pai, só fazia transação bancária, cara, era elite, eu ia pagar a conta de água, luz, fazer depósito. Virava e mexia, eu sacava minha bibliona assim e começava a ler. Sempre tinha uma senhorinha, um senhor. Tá lendo a Bíblia, rapaz? Tô. Ai, eu não entendo muito isso. Eu já entendo. A gente começava a pregar para a galera. Há quantos anos Jesus plantou satisfação pela palavra de Deus, pela lei do Senhor? Gente, quem nunca ficou louco, começou a colocar versículo colado em toda a casa? Gente, já teve dia de usar o banheiro, na hora que você estava diante do trono, olhava um versículo atrás da porta, falava, nossa, velho. E normalmente os caras não põem esse versículo atrás da porta. Os que confiam no Senhor engordarão. Assim, tipo, se fartarão. Algumas versões engordarão. Querido, estar satisfeito é uma grande alegria. Se Jesus resetar seu coração essa noite, Ele trocar seu coração. Vocês tinham um coração de pedra, mas eis que dou um novo coração de carne. Vocês tinham um espírito velho, mas um espírito novo virá sobre vós. E vocês se inclinarão à minha vontade. É uma promessa dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz no Salmo 37,4, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Repete comigo, eu preciso ter prazer no Senhor. Vamos lá de novo, prazer pleno. E o Senhor realizará os desejos do meu coração. Aleluia. Gente, escuta essa. Quando eu me converti, Jesus queria muito me quebrar. Eu perdi minha esposa. Perdi minha filha. Meu emprego estava terrível. Eu fiquei fazendo inalação 3 vezes de manhã, 3 vezes durante o dia, 3 vezes durante a noite, para desintoxicar. O meu pulmão estava podre de tanto fumar, tudo que você imagina. Eu perdi todas as coisas. Mas eu me lembro um dia que eu virei staff numa igreja. Aquela igreja me chamava de diácono. Eu colocava um ternão top, sabe? Sapato caramelo, cinto verde, calça azul. Uma coisa de louco, assim. Era manto. Um dia eu emprestei a beach bike amarela do meu irmão. Tinha um vão certinho que cabia bebê pentecostal. E era uma bike muito louca, você pedalava para frente, obviamente, quando você pedalava para trás, ela freava. Tecnologia de ponta. Na ponta dos pés. Cara, um dia o espírito do mal que possui as bicicletas entrou na minha bicicleta. E quando você empurrava a minha bicicleta para frente, ela fazia... Gente, parecia piada, cara. Eu acho que Deus estava olhando para mim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os caras estavam rachando o bico da minha cara. A bike não ia para frente nem a pau, mano, senão ela gritava. Então eu virei a bike o contrário. Minha igreja era no Jardim Emecal, e eu morava lá atrás do Onça, em Termas, Taubaté. Eu tinha camarote VIP do meu quarto, quando a banda Eva tocava. Naquela época, cara, era muito longe lá. Agora é top. Cara, quando o raio da bicicleta do inferno quebrou, eu queria jogar fora, se fosse minha, irmão, eu juro para você que eu jogava fora. Mas o pior, era emprestado. Comecei a empurrar a bicicleta de ré, com o meu terno bacana,
com a Bíblia enfiada dentro da camisa. Quando eu chego na Avenida Itália, em frente a uma balada, chamada Aldeia, começa a chover pra caramba. Em frente aonde é a revenda da Volks hoje ali, perto do Village, era em frente. Quando eu olho para dentro, só tinha Audi, Golf, só tinha caranga, a maior parte dos meus amigos, todo mundo curtindo lá dentro. Eu olho lá para dentro, olho para a minha situação. Para ajudar, Deus falou, vai Espírito Santo, dá mais uma pitada de emoção. Começa a chover. Gente, começou a chover pra caramba, eu parecia um urso molhado. Quando eu olho para dentro, estava tocando aquele louvor. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Sabe aquele louvor do diabo? Cara, quando eu vi todo mundo pulando, velho, eu olhei para mim, falei, Deus, olha aí, os filhos do capeta. Tem gente aqui que estava lá nesse dia. Olha aí os filhos do diabo, araqueta, pulando que pipoca, e eu te servindo, Deus. Orando para os enfermos, para a viúva, dando comida para os pobres, fazendo visita para todo mundo, com essa bicicleta do raio que o parto, tendo que devolver com esse terno idiota que você faz eu usar, porque eu sou dessa categoria da igreja aqui, tem que usar esse negócio. Deus, você está fazendo isso de zoeira comigo, não é possível. Eu gritava assim, cara, estava chovendo mesmo, o som estava alto. Dobrei o joelho, cara, naquele lugar, mano, foi exatamente assim, eu dobrei o joelho e falei, olha aqui, Jesus, olha para mim. Sabe aquele dia que Jó, a mulher dele chega, amaldiçoa seu Deus e morre. Como falas uma louca mulher, fala-se agora contra Jeová. Sabe aquele dia que você está louco, cheio de Deus? Tem mais para onde você descer, velho? Sabe esse dia? Você sabe esse dia, que eu sei que você sabe. Eu dobrei o joelho, eu falei, olha aqui para mim, Espírito Santo. Olha para minha cara, se o senhor está fazendo pegadinha de arrebentar com o boyzinho que eu já fui, eu vou falar uma coisa para você, eu não paro de te servir, eu não paro de te adorar, se acontecer mais alguma coisa, eu não vou parar de glorificar e de exaltar seu nome, porque o Senhor é rei, rei, Falei, pode explodir o vaso então, Jesus. E você pensa que parou? Cheguei em casa, tinha um bônus track. Está sentado aqui à direita do pai, aqui. Quando essa garota aqui olhou para mim, me viu daquele jeito, ela fez assim. Seu Deus não deu carro, você. Eu falei, Deus, tem mais como morrer, velho. Gente, aquele dia eu falei, Jesus, lembra de mim, Jesus. Eu não quero o carro de ninguém que está aqui, Jesus. Mas eu sou seu servo. Eu quero ter um carrão. E eu vou enfiar todos os irmãos que estiver andando a pé na rua, dentro do meu carro. Gente, 7 anos depois, Jesus me deu uma oportunidade de cumprir o meu clamor lá. Eu tinha um carro 2005. No ano de 2007, fui pregar no Rio Grande do Sul. De repente eu entro no shopping e vejo o carro mais louco que eu vi na vida. Quando eu olho para o carro, eu já fui fazer meu ato profético. Coloquei o pé nele. Porque a Bíblia diz, Deus te dará por herança tudo que estiver debaixo dos seus pés. Deixa eu ensinar uma coisa aí, presta atenção, varões. Essa é a noite de você pisar no pé da sua escolhida. Irmã, perceba que essa aí não é aquela pegadinha de pisar no tênis novo, tá? Se um cara pisar no seu pé hoje, irmã, eu estou sentindo que ele está orando. Amém, irmãos? Adiantei a vida de vocês, amém? Qual irmã quer pisar uma pisadinha no pé, diga amém? Ui! Quase! Pô, eu tava com tanta saudade de vocês, mano. Nossa.
Cara, 7 anos depois, eu pisei nesse carro, mas não orei, cara. Na moral, não orei. Eu pensei, esse carro deve custar uns 150 mil. Eu estava trabalhando bem, bastante lá no meu salão. Já tinha um carro bom, era 2005, mas nunca tinha tido um zero. Irmão, e quando você já foi miserável, você quer coisa boa, filho. Vai por mim. Quando você é feio, você quer mulher bonita, é assim que funciona. Tem jeito. Um dia eu chego no salão, eu volto dessa viagem, meu pai fala, cara, eu tenho que pagar uma conta. Falei, pai, vende meu carro. Quita isso aí. Ele falou, depois eu te devolvo na boa. Eu falei, demorou, mano, vamos fazer essa fita aí. Na mesma época, minha sogra me dá uma casa para morar, eu pagava R$600 de aluguel. Pagava 500 do carro que agora eu tinha quitado e dei para o meu pai fazer esse negócio. Então me sobrava 1.100 por mês. Mesmo assim, meu pai chega para mim e fala, cara, eu quero ir devolvendo dinheiro para você aos poucos, vai lá e escolhe o carro que você quiser. Ah, irmão, quem me viu andar a pé e não me ajudou. Entrei na loja, cara, mais top que tinha na cidade. Levantai as portas das vossas cabeças, que o filho do Rei da Glória chegou. Cheguei lá, quero comprar um carro. Daí o irmão veio, a gente tá com promoçãozinha dos carrinhos aí. Falei, tá amarrado esse negocinho. Jesus falou que é o melhor da terra, pelo amor de Deus, cara. Pensa na comissão, quanto maior, mais você vai. Eu quero aquele carro top. Ele, mas tem que ver se vai passar a ficha. Eu falei, mano, meu nome tá no livro da vida, não tá na SPC, rapaz. Vai, faz essa ficha logo aí. Gente, peguei o carro. Mas muito grande, muito top. E melhor, não custava nem a metade dos 150 que eu pensei que custava. Graças a Deus. Gente, entrei naquele carro. A loja era bem na Charles Schneider. Quando eu viro a primeira direita, eu passo em frente aonde? O Aldeia que faliu. Faliu. Vai abrir igreja no lugar, em nome de Jesus. Não tenho nada contra os donos do Aldeia. Mas eu só quero que todas as baladas virem igreja, em nome de Jesus, e boteco também. Só isso. A hora que eu virei a primeira direita, o Espírito Santo falou, ei, você não chamou minha atenção aquele dia aqui? Quando eu estava trocando o seu coração e deixando ele preparado para mim. Você estava chorando aqui na chuva. Leandro, esse carro não é nada. Mas é um sinal para você saber que eu realizo os desejos do coração daqueles que me servem. O Espírito Santo entrou no meu carro, cara. Eu comecei a chorar, orava em língua, chorava. Quando eu paro no semáforo do Senai, tem todas aquelas irmãs do staff que ficam entregando panfleto do Pão de Açúcar. Quando a garota veio sorridente assim, bom dia, abriu o vidro do carro assim. Ela, moça também, eu falei, tô ótimo, Jesus te ama, eu também, daí ela, ai, tá bom, estava cheio de Deus, cara. Deu o primeiro crente que eu vi, falei, olha aí, irmão, ele olhou para mim e falou, vamos ver se agora vai dar carona para os irmãos. Aí no outro dia eu fui para a roça com 11 caras dentro do carro, enfiei todo o equipamento da banda dentro do porta-mala, entrei na roça fazendo um off-road, arrebentando tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, falei, agora ele vai falar, homem de Deus, veio com a galera, cumpriu o voto. Ele olhou para mim e falou, é assim que você tem zelo as coisas que Deus te dá? Gente, o nome disso é inveja. Um dos exercícios para você ser curado da inveja é não querer mais ajudar somente quem precisa, mas celebrar com quem não precisa. Nós já aprendemos esse princípio com o Max Souza, nosso amigão da igreja da cidade. Ele foi o cara que me ensinou a celebrar. Quando sua filha virar mocinha, sai para celebrar, porque não tem nada acontecendo de errado, e ainda aproveita para explicar para ela, que se ela ver alguém fazendo xixi agora, ela vai ficar grávida. Ensina.
E não adianta você pensar que é um absurdo, porque se ela não aprender com você, o tio Google vai ensinar e pode ensinar errado. E a baleia azul entra nela e engole ela. Então você toma cuidado e resolve tudo e celebra cada coisa que acontecer. O dentinho da Radassa caiu, quem me acompanha na rede social viu, a gente celebrou. Caiu o dentinho dela, a gente... Glória a Deus, caiu o dentinho, viramos assim, celebrando. Agora, e quando alguém compra um carro, você celebra com ele? Quando alguém passa na universidade, você celebra? Quando alguém casa? Um dos exercícios para Deus nos livrar da inveja é celebrar a vitória dos outros. Que dia terrível para eu pregar isso, porque hoje é dia de você dar parabéns para corintianos. É um dia terrível. Mas eu dou parabéns para vocês, corintianos. Parabéns. Deus abençoe vocês. Agora, querido, esse espírito que eu estou falando agora é realmente um treinamento. Quantas vezes a gente tem que ficar só zoando o time dos outros? Não estou falando daquela brincadeira, estou falando da maldade. Quer que eu te diga por que eu não consigo, às vezes, pôr a camisa do time que eu já torci? Eu fico tão mal se um cara simplesmente me olhar e passar a me odiar só por causa de uma camisa que eu estou usando. Eu prefiro não fazer, eu não estou falando. Esse é um radicalismo pessoal meu, não é doutrina, não estou pregando para ninguém fazer isso, em nome de Jesus. Mas, cara, chegou uma hora da gente celebrar a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Chegou a hora da gente ter satisfação na lei do Senhor e deixar Ele trocar nosso coração. Deixar Ele trocar nosso coração, querido, porque depois que Ele troca, tudo que você sempre sonhou, Ele realiza. Eu confesso que eu me sinto um filho mimado de Deus. Só que existe um preço de ser esse filho mimado. Você precisa responder sim. E do jeito exato que Ele deseja, no momento que Ele deseja. Queremos as mãos de Deus, mas não queremos às vezes o coração de Deus. Queremos que Ele transforme pães em multiplicação para a gente. Mas às vezes nós não queremos ter esse coração que Ele tem. Toda vez que você tiver inveja de alguém que está ganhando muito, estuda. Eu me lembro de um amigo que trabalhava na Vox a noite toda e ele chegava às 5 horas lá da manhã, tipo, alguém já abria a padaria, ele chegava do trabalho e ia direto para a padaria. Dormia uma média de 4 horas por dia. Esse garoto com 19 anos de idade, ele andava de Blazer assim que esse carro saiu. E como eu ouvi amigo nosso, da nossa galera, deve estar vendendo droga na padaria. Cara, o cara tinha 2 empregos, arrebentava o próprio corpo. Querido, eu e você, às vezes criticamos um padre Fábio de Mello da vida. Às vezes criticamos uma Ana Paula Valadão. Eles estão num lugar tão alto e eles são vulneráveis. Todo mundo pode falar deles e eles não podem se defender, porque eles não conhecem todo mundo. Se um dia você fizer muito sucesso, você vai ver o que esses homens passam. E a maior parte da crítica que as pessoas fazem deles está ligado à inveja. A vontade de ser como eles, a vontade de ter o que eles têm. Agora, amado, se Jesus cura seu coração, você começa a atrair as coisas que você desejava, porque agora elas vão vir do jeito certo para você. Jesus quer tirar o que está tirando você dos propósitos dEle, quer tirar de você o que está tirando você da presença dEle, quer tirar de você o que está tirando você dos planos dEle. Jesus quer arrancar de dentro de você esse espírito de cobiça. Um dos grandes inimigos da nossa felicidade é a inveja. Agora, queridos, se você encontrar satisfação hoje no Senhor, hoje, ninguém pode te impedir de ser feliz. A satisfação no Senhor não vai fazer você depositar num homem a felicidade da sua vida, porque é um pecado terrível se depositar na vida daquela pessoa que vai casar com você
a responsabilidade por toda a sua felicidade. Quando eu passei a ser satisfeito, eu comecei a ir tirando a responsabilidade da Érica de me fazer feliz. Quanto mais eu tirei a responsabilidade dela de me fazer feliz, mais feliz eu fui me tornando. Tem gente aqui na igreja que são 2 filhos de um pai bêbado. Um escolheu beber porque viu o pai beber, e o outro escolheu nunca beber porque viu o pai beber. Tem história de gente aqui na igreja que o pai deveu a vida inteira, então um irmão também deve porque viu o pai dever, e o outro nunca deve nada porque viu o pai dever. Para de colocar a responsabilidade dos seus erros em alguém e escolha pelo certo. Se você não foi favorecido por inúmeras coisas, Jesus também não foi. Muitos de nós também não conseguiu ser. Mas essa é uma noite muito especial. Eu sei que cadeias de Deus, essa manhã foi incrível. O número de pessoas que falou comigo que Deus estava mostrando para eles algo que eles nunca soube na vida a respeito deles mesmos. E para te motivar a alegria, o primeiro e maior de todos os vilões para você ser curado em algo é vencer a negação. Se você negar que é invejoso essa noite, você vai ficar doente para sempre. Mas se você confessar a Deus, eu sou invejoso mesmo, Deus. De 75% a 80% da cura já está dentro de você, porque você reconheceu um pecado. E a Bíblia diz: aquele que reconhece um pecado e o abandona, alcança misericórdia. Aquele que confessa um pecado a Deus é perdoado. E aquele que confessa um pecado para os homens de Deus e ora, é curado. Essa é uma noite que você vai sair leve, e vai ser leve, rumo à felicidade que Jesus quer liberar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, querido. Eu quero terminar esse culto com um clima bem tranquilo. Não precisa nem do louvor, por favor. Fecha só os teus olhos, diminui um pouco de luz, por favor. Eu quero que você termine essa noite num momento seu com você. Espírito Santo, todos que puderem, eu gostaria que fechasse os teus olhos, curvasse sua cabeça. Espírito Santo, o Senhor sabe como eu já invejei. O Senhor sabe, Deus, que alguns dias eu precisei fazer exercício. O Senhor sabe que alguns dias eu dei tudo que eu tinha naquela área que eu queria ainda mais, para treinar a minha vida em não ser egoísta, em não ser invejoso. Espírito Santo, que todo o clima de acusação que o diabo tentou lançar dentro de alguém agora, eu amarro isso e repreendo em nome de Jesus. Você não veio aqui ser acusado, nenhum momento o meu intuito, e muito menos o de Deus, foi te acusar. Mas a vontade de Deus queria te trazer liberdade, libertação e transformação. Espírito Santo, eu preciso ainda mais da sua ajuda. Porque até agora as pessoas foram permitindo que a sua palavra entrasse dentro delas. Mas a partir de agora eu preciso que a sua ajuda comece a convencer os corações das mudanças que o Senhor deseja executar. Comece a convencer as pessoas da transformação que o Senhor deseja executar. Começa a convencer que em dias como aquele meu, na chuva, com a bicicleta estragada, vendo as pessoas desfrutando de uma vida incrível, natural, e eu que era espiritual, não tinha nada. Comece a mostrar para as pessoas aqui o quanto o Senhor está trabalhando nesse momento que o Senhor está quebrando o coração delas. Quebra mesmo esse coração de pedra e dá um novo coração para cada um que está aqui. Senhor, se alguém aqui foi vítima de uma família que todo mundo era invejoso e ensinou só sobre inveja, mostre para esse irmão e essa irmã que ele faz parte de uma família espiritual em que não há inveja. Senhor, no nome de Jesus,
Se alguém aqui começou a desprezar seu familiar como Corá, perdeu só por ser parente, perdeu, Senhor Jesus, a referência espiritual dessa autoridade na vida dela. Senhor, eu te suplico, guarda o coração de todos nós da liderança dessa igreja, que a gente venha ser sempre pronto a estender as mãos, que a gente venha ser sempre pronto, Deus, a cuidar, amar e doar, e não a cobiçar, querer tomar. Nos livra da inveja, Jesus, nos livra e coloca dentro de nós a partir dessa noite, satisfação, 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 coloca nessa noite, Pai, satisfação, coloca a partir de hoje satisfação, satisfação com a casa que eu tenho, com as roupas que eu tenho, com o apartamento que eu moro, com o carro que eu tenho, se eu ando a pé, se a moto que eu tenho, a minha bicicleta, a minha família, meu marido, minha esposa, meus pais. Traz satisfação, traz alegria no Senhor, Pai, traz satisfação, Pai, satisfação e gratidão por tudo que o Senhor tem dado. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que ainda não chegou e esquecemos de olhar para tudo que o Senhor já deu, quantos livramentos de morte o Senhor já deu para pessoas que estão aqui, quanto amor o Senhor refletiu através de inúmeros outros lugares, mesmo que tenha faltado em casa, e às vezes a ingratidão da gente não ter o que só queria, não permite a gente ver tudo que o Senhor deu para a gente. Nos faz, Deus, nos faz olhar, Deus, eu tenho gratidão, porque muitas vezes eu saio da minha casa com roupas e tudo que eu estou vestindo, alguém me deu, Senhor. Eu sou grato, Pai, porque eu já andei de carro que alguém me deu, Senhor. Eu te louvo porque eu já morei em casa que alguém me deu, Pai. E à medida que eu fui dando minha vida para o Senhor foi cuidando dela, Pai. Eu não estou dizendo que eu te amo porque o Senhor me deu algo, mas eu sou grato e eu quero ensinar essa gratidão nessa igreja, Pai. Ensina, Deus, a gente vencer a inveja, porque se a gente vencer a inveja, vamos começar a refletir o reino de Deus lá fora, em nome do Senhor Jesus. E a corrupção do Brasil vai ser confrontada pela nossa justiça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina a sempre estar aberto à doação, à atenção, ao carinho, Senhor. E nos ensina a celebrar com os nossos irmãos. Nos ensina, Senhor Jesus, a falar para alguém que é mais bonito que a gente, como você é bonito. Nos ensina, Senhor, a falar para alguns irmãos, dê valor para toda a prosperidade que você tem, porque Deus tem sido bom com você. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a olhar para os irmãos da igreja e falar, irmão, você é uma bênção, você é ungido. Senhor, nos ensina a não invejar. Nos ensina, Senhor, a não invejar. Tira de nós, Senhor Jesus, esse espírito de Lúcifer, esse espírito de Caim, esse espírito, Senhor, adâmico, de Adão, Eva. Tira de mim, Senhor, a minha inveja. Tira desse meu irmão a inveja dele. Tira dessa igreja a nossa inveja, Jesus. Nós queremos celebrar, Deus, com a vitória do outro. Nós queremos exaltar o teu nome com a vitória do outro. Queremos glorificar, Senhor Jesus. E pode quebrar nosso coraçãozinho, porque esse coração mau, que nos leva para longe de Ti, ele não pode ficar dentro do nosso peito. Não coloca um coração que só nos faz querer estar pertinho de Ti. Coloca em nós o coração que nos inclina a Teu favor, em nome de Jesus eu suplico, em nome de Jesus, em nome de Jesus.